Telescópio começando, seja muito bem-vindo, você que se liga com a gente através do canal 8 da NET, também através das nossas redes sociais, é sempre uma alegria poder estar junto com você. E no programa de hoje já iniciamos aqui conversando com o Marco Leal, ele que é ufólogo lá de Sorocaba e vai contar pra gente aqui um pouquinho a respeito desse tema tão curioso que é a respeito de naves, a respeito de ET, a respeito de filmes aí que você ouviu falar. Vamos conversar com ele aqui para mostrar um pouquinho do que ele estuda junto com tudo isso. Marco, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Telescópio, tudo bem? Olá, boa tarde a todos os telespectadores. Eu agradeço a oportunidade de estar podendo falar um pouquinho desse assunto que é tão polêmico, né? Que é a ufologia, o estudo de vidas em outros planetas, né? A questão da casuística ufológica. Eu agradeço muito a oportunidade de estar podendo expressar um pouquinho aqui do nosso trabalho, né? Muito bem, e Marco, já conta pra gente aqui, né, como que começou a sua história pessoal e interesse, então, pela ufologia? Foi através dos filmes, foi através, vamos dizer assim, de algum parente, como que foi? Então, no caso, no ano de 2000, né, eu estava com mais uns outros amigos aqui na cidade de Sorocaba, onde a gente observou um objeto no céu, um formato triangular, e ele rodava num ponto só no eixo, né, e de repente ele saiu numa velocidade imensa, que aquilo deixou, né, uma curiosidade muito grande na minha cabeça e na dos colegas. Eu me lembro que daí naquela época, em 2000, a gente não tinha internet, né, essa difusora de informações, e na época eu comecei a ler muito sobre o assunto, né, ufologia, sobre também a questão da revista UFO, onde tinha muitas informações sobre o fenômeno OVNI, e aí eu fui adentrando a esse mundo da ufologia e resolvi montar um grupo de pesquisa no ano de 2000, 2001 aqui na cidade de Sorocaba, e o nosso trabalho é basicamente, a gente recebe muitos relatos, vídeos, imagens de supostos OVNIs, né, e até a gente também escuta relatos de pessoas que tiveram, de certa forma, de frente com essas entidades, né, então a gente vai até os locais, conversa com essas pessoas e tenta analisar os casos para tentar dar uma certa resposta para essa pessoa, né? E a nossa região ela é muito rica nessa casuística, né? Como Itapetininga, Sorocaba, Iperó, Araçoiaba, a gente recebe muitos relatos, não somente na nossa região, mas do Brasil inteiro, né? Então o nosso trabalho é mais voltado à pesquisa de campo, né? Na área da ufologia. Olha só, Marco, e é muito interessante e também muito diferente, muitas vezes, né, nós conversarmos a respeito disso, porque é um tema, vamos dizer assim, que as pessoas muitas vezes elas relegam para os filmes, tudo, mas você cita aqui, né, que você iniciou o seu interesse e tendo, de certa forma, uma experiência, né, você viu algo desse tipo, né, é isso que você viu, ele chegou a ser relatado em algum lugar, você conseguiu fazer alguns estudos mais profundos quanto a isso, algumas pistas, assim, do que poderia ser aquilo que você viu? Sim, olha, a gente na época não foi relatado em nenhum jornal, né, local, mas eu me lembro das pessoas do bairro aqui de Sorocaba que também avistaram esse fenômeno, né. A gente soube depois que, por exemplo, pelo formato e pela manobra que esse objeto teria feito no céu, ele fugiria das características comuns das aeronaves que nós conhecemos, né? Então aí a gente atribui a esses fenômenos a OVNIs, objetos voadores não identificados. Não necessariamente a gente atribui os OVNIs a extraterrestre, e é um assunto muito sério, né? Inclusive tratado com muita seriedade pela nossa Força Aérea Brasileira, onde há vários registros, né, pela aeronáutica, onde descrevem aí as manifestações desses OVNIs, né, que são luzes ou objetos sólidos que refletem inteligência, né, isso segundo, inclusive, o laudo da própria aeronáutica, e que os próprios militares desconhecem a tal tecnologia, que já foram capturados, né, em radares, voando cerca de 15 mil quilômetros por hora. Então, realmente é uma tecnologia, né, algo totalmente desconhecido do nosso plano. Então a gente atribui isso realmente a objetos voadores não identificados, né? O interessante é que a nossa aeronáutica, pouca gente sabe disso, mas como eles tratam com muita seriedade, foi criado nos anos 80 um formulário chamado Tráfego Hotel, que seria para todos os pilotos civis e não civis. Marco, vamos lá, falando agora aqui, você estava citando pra gente aqui, né, justamente
a respeito que existe todo um protocolo já dentro da Força Aérea aqui do Brasil e também na Força Aérea de outros países, né, para se lidar com os OVNIs. O que seria os OVNIs? Aquilo que você não consegue identificar que estaria no céu. Seria isso, mais ou menos? Isso, perfeitamente. Esses são, né, a gente atribui a objetos voadores não identificados. São fenômenos que ocorrem, como eu estava dizendo, que a nossa Força Aérea, né, brasileira, ela já registra essas ocasiões, né? Hoje, qualquer brasileiro, se for a Brasília e no Arquivo Nacional, eles podem requerer um documento, uma pasta que tem lá, chamado sobre os OVNIs, né, objetos voadores não identificados. Então eles vêm e trazem essa pasta que foi, né, aí os documentos liberados através de uma campanha que nós fizemos desde 2004, chamados UFOs, Liberdade de Informação Já, que recolheu mais de 70 mil assinaturas, né, de brasileiros e que foi levado, né, para o governo. E aí foram liberados cerca de 11 mil páginas contendo, né, esses documentos de relação entre pilotos e OVNIs, né, e um dos mais importantes que nós tivemos no país detectado em radar foi a Noite Oficial dos OVNIs, no dia 19 de maio de 1986, onde 21 OVNIs foram flagrados, né, no espaço aéreo brasileiro. E na época, então, o ministro da Aeronáutica, Otávio Moreira Lima, ele enviou alguns caças para averiguar essas luzes que estavam constando dentro do radar, e um desses pilotos chegou a seguir, né, essas luzes, e onde ele fez a aceleração maior do seu caça para chegar próximo naquela época dessa luz. Ele chegou a acelerar cerca de 1.000 km por hora. O objeto foi registrado a 15 mil km por hora no momento que ele disparou, né, fugindo ali do caça brasileiro, né? Então esse é a grande dúvida, né, a grande curiosidade da própria Força Aérea, né, o que estaria por trás dessa inteligência dessas luzes, onde em 1986 elas voaram a 15 mil km por hora, foram detectadas, né, no radar, sendo que hoje, em 2020, a aeronave mais rápida do mundo chega a 4 mil km por hora. Então, é esse o fenômeno, é esse mistério, né? Muito bem, e uma pergunta aqui, né, que às vezes as pessoas levantam, né, se você pega aqui o seu caso de 2000, né, os recursos tecnológicos eram muito menores. Hoje, 2020, tudo, nós vemos, mas assim, fica uma certa questão que assim, nos registros principalmente de OVNIs, o pessoal filmando, é sempre uma gravação muito difícil de se fazer, né, pela própria natureza do negócio ou pela tecnologia, porque hoje se tem vídeos muito bons, né, de diversas coisas feitas com o celular, de maneira amadora, né, mas quando se trata dos OVNIs é sempre um vídeo que parece mas que não é ao mesmo tempo, não é um negócio tão certo assim. Isso seria devido à própria natureza da coisa, assim, como que é? Então, essa que é uma excelente pergunta, né? Hoje em 2020 a gente recebe assim trocentos vídeos e imagens para analisar. Infelizmente, a maioria deles são pontos de luzes no qual a pessoa, né, ela treme a mão, então é muito difícil de a gente fazer uma identificação realmente do que seria, né? A gente, vamos colocar aí de 2% de tudo que nós recebemos, a gente atribui a OVNI, objeto voador não identificado. Com relação da maioria dessas filmagens, a gente não sabe, a gente não tem como atribuir a OVNIs, né? Às vezes as pessoas até ficam bravas com a gente, tem que ter um jogo de cintura muito grande quanto a isso, mas a essa questão também, por exemplo, a gente percebe que quando o vídeo é muito bom, a pessoa não treme, você consegue ver o formato do objeto, por exemplo, cilíndrico ou discoide, geralmente, que são os clássicos, geralmente aí é atribuído a fakes, né? A maioria da mídia, eles atribuem a fake. Então é meio complicada essa questão, porque o vídeo que se chega bem pra gente, né, a gente vai atribuir essa questão, as pessoas falam que é fake, ou que foi alguma inserção gráfica, né? Aí quando chega com esses vídeos piores, também é difícil de estar analisando. Então, para trabalhar com o público, com a grande mídia, eu acho meio complicado essa questão, né? A gente se baseia mesmo em mais documentos oficiais, né, de entidades aí sérias sobre o fenômeno UFO.
né? É claro, obviamente, hoje tem-se muito a confusão entre drones, né? A gente vê a grande quantidade de drones, né, tem dificultado muito nessa questão, porque a maioria das pessoas não sabe identificar o drone e elas acabam atribuindo a isso a um disco voador ou algo do tipo. E também o que a gente tem recebido muito já desde de março, né, aqui abril deste ano, é as imagens dos satélites do Starlink, né, da SpaceX, que está passando, inclusive na nossa região. Essas semanas mesmo a gente conseguiu filmar, né, aquele monte de luzinha que eles vão sentido um atrás do outro, que está passando por volta das 19 horas, entre 19 e 30, né? Então as pessoas também não sabem do que se trata, que são esses satélites, né? Então atribuem isso aos OVNIs, né? E que realmente não são. Então há muito engano, na verdade, no mundo da ufologia com relação a isso, né? Muito bem. E Marco, como que você avalia, vamos dizer assim, as obras de ficção, né? Vamos dizer assim, os filmes, as histórias, aquilo que povoou a mente de todo mundo a partir da década de finalzinho de 70, 80, que muito se foi feito a respeito disso, né? Você acredita que eles ajudam as pessoas a entenderem um pouco mais, ou às vezes cria uma fantasia que acaba até dispersando o conhecimento, a parte científica mesmo disso? Olha, eu acho bem interessantes vários filmes, inclusive alguns que foram feitos baseados em fatos reais, outros filmes também, por exemplo, Independence Day, que foi um clássico, né, que ele passa uma mensagem para quem estuda o assunto, de certa forma, nas entrelinhas, né, de que realmente o fenômeno existe e que realmente deve ser dado mais atenção, né. Os órgãos governamentais parece que eles não têm uma intenção de tornar isso público, na verdade justamente de acobertar, mas eu acho que os filmes de Hollywood, tem muitos deles que justamente eles repassam para o público, de certa forma, algo que já vem acontecendo há muitos anos, né? A gente chama aí da era moderna da ufologia a partir do filme Roswell, né, que teve um grande filme no qual mostra o que realmente teria acontecido, né, um dos casos mais famosos da ufologia mundial, o caso da queda de um OVNI no dia 3 de julho de 1947, no qual começou-se a dar mais importância para a questão ufológica e onde a gente chama de a era moderna da ufologia. Desde então, muitos filmes e muitas produções de Hollywood têm expressado, de certa forma, de maneira, na minha opinião, correta, né? Mas obviamente existem aí as grandes porcentagens também que levam para o lado um pouco da fantasia, né? Que não dá muito para a gente levar em consideração, mas existem sim essas porcentagens no qual eu citei nos filmes, que dá sim para a gente ter uma noção de como funcionaria por trás aí desse acobertamento ufológico, né? Muito bem. E Marco, algo que acho que é muito legal de trazer aqui para o pessoal, até que foi algo que despertou aí bastante comentário, bastante dúvida, foram algumas recentes notícias, né, que nós tivemos, né? Nós tivemos primeiro falando aqui do Brasil, né? Foi uma notícia que foi até vinculada no G1 e em muitos outros portais de notícia aí, de uma suposta aparição em Magé, que foi que lá no Rio de Janeiro, né, próximo a uma fábrica de armamento, se eu não me engano, foi mais ou menos isso. Vocês chegaram a ter registros disso? Dá para se afirmar que foi um OVNI? Como que é? Então, nós temos a parceria com grandes amigos ufólogos que estiveram no local, foram os únicos que estiveram lá na Imbel, né, nessa fábrica de armamentos, onde eles foram recebidos, né, pelo comando do Exército, e no qual eles negaram todo o envolvimento de que algo teria caído dentro da Imbel, né, um OVNI. Mas aí é uma questão complicada, porque o que nós soubemos é que realmente foi muitos boatos, né? Uhum. Inclusive eu consegui o contato da primeira testemunha que divulgou essa questão no Twitter, né? E que viralizou nacionalmente. Eu passei esse telefone dela, da Malu, que era essa moça, né? Uma cantora, inclusive da região. Passei para esses colegas lá do Rio de Janeiro, o Arthur Sérgio Neto, o Júlio Ferreira, né? Que estiveram lá por alguns dias. O que eles me falam é o seguinte, que eles acreditam que algo ocorreu em Magé, mas eles não sabem dizer qual o tamanho da proporção, porque o que eles disseram é que eles sentiram no relato dos moradores locais que realmente algo de estranho teria caído ali na região da Imbel. Mas depois a gente fazer
pegar mais informações, não tem como a gente afirmar que algo realmente caiu lá e foi capturado pelas Forças Armadas, né, do qual muita gente começou a comentar. Infelizmente, a gente percebeu que as mídias, o YouTube, várias pessoas que têm canais, eles começaram a usar esse assunto justamente para ganhar mais views, né, monetizar os seus canais, inventaram muitas histórias fakes, né, mas o que a gente tem que levar em consideração e respeito são os relatos dos moradores, do qual confiaram nos ufólogos, que relataram do que eles viram, que foram umas luzes sobrevoando essa região na noite anterior dessa queda, e diz que 2 helicópteros das Forças Armadas estavam perseguindo esse objeto lá em Magé, mas a gente ficou somente com os relatos mesmo desses moradores, e nada de uma evidência física, algo que comprove que algo aconteceu lá. Muito bem, e também umas outras notícias aqui que chamaram bastante atenção, até uma delas é de hoje, aqui primeiro, há um tempo atrás, agora tiveram alguns vídeos que foram liberados até pelos Estados Unidos, pelo governo americano mesmo, a respeito de um OVNI e tudo, eles diziam que tinham mais vídeos ainda, e também hoje saiu a notícia então, de que a Força Aérea Americana e o Pentágono criaram uma unidade de estudo de OVNIs, né, então, vamos dizer assim, esse assunto ele tem tomado cada vez mais uma questão oficial assim do governo. O que isso implica, Marco? Então, exatamente, essa a gente recebeu uma notícia bombástica até na área da ufologia, né, que foi bem naquela época que nós estávamos, né, na quarentena, né, onde ainda tudo estava fechado, né, foi de que a Marinha norte-americana, eles liberaram 3 vídeos que seriam de perseguições de OVNIs, né, pelos caças americanos. Inclusive um deles, né, o Dave Fravor, que foi um dos pilotos que estava dentro desse caça, ele descreve do avistamento dele, no momento que ele estava seguindo, ele achou aquele fenômeno fantástico. Inclusive, ele descreve que, né, na entrevista, que ele gostaria de estar pilotando aquilo que ele observou e que tentou perseguir, e que ele fez um movimento muito brusco, né, uma velocidade imensa, no qual eles fizeram ali uma conta rápida matemática de um deslocamento desse objeto que chegaria a 36 mil km por hora, né, que são aí desconhecidos, né, das Forças Armadas. Opa, desculpa. E no caso da questão da Marinha Norte-Americana, acho que isso é uma relevância muito importante para a ufologia, né, para se divulgar a ufologia afora, porque realmente existem esses registros, inclusive o próprio porta-voz do Pentágono, ele afirma que existem vídeos muito mais contundentes do que esses que foram liberados, e que aos poucos a gente espera que eles divulguem esses vídeos, né, que são vídeos que ali a gente conseguiria ver melhor o formato e as manobras desses objetos que foram flagrados ali na Califórnia, né, e esse estudo, né, essa comissão de estudos já existe já há um bom tempo dentro do Pentágono, só que infelizmente é meio que acobertado. Uma coisa que nos surpreendeu foi justamente eles virem à tona e comentar isso publicamente, né, então a gente fica no aguardo aí desses novos vídeos aí que, segundo eles, vão liberar. Muito bem. E só mais uma questão, Marco, que o pessoal, assim, quando se fala desse assunto, muitas vezes eles colocam assim a interrogação que seria uma tecnologia militar secreta, né? Que se dizem que, não, na época da Guerra Fria se tinha muita dessas coisas, que foi justamente a época onde se começou a se comentar muito a respeito disso, que eram medidas militares ali que não podiam ser desenvolvidas, mas eram tecnologias muito diferentes, tudo que atingiam mesmo outras velocidades. Você acredita que essa alegação, né, ela cabe ainda nos dias de hoje? Sim, olha, eu acredito que sim, ela cabe, ainda mais que a gente vê, né, essa disputa das superpotências por altas tecnologias, né, por hegemonia, né, nuclear, mas eu acredito sim que muitos desses casos, inclusive nós temos um grupo de amigos que estudam justamente voltados mais para essa área científica mesmo, né, existem aí vários casos que já foram comprovados que eram superpotências, né, aeronaves de superpotências
de nações estrangeiras que estavam sobrevoando, por exemplo, os Estados Unidos e que foram detectados e foram atribuídos a OVNIs, mas que na verdade eles eram essas superpotências, né, de aeronaves mais de tecnologia um pouco mais alta que estavam ali, vamos dizer, invadindo o espaço aéreo americano, né? Mas aí eu coloco um pouco na questão, eu acho que o interessante nisso é quando esses objetos eles são detectados dentro de radares, né, que eles conseguem detectar, voando, por exemplo, a 36 mil, a 25 mil quilômetros por hora, eu já acho um pouco, talvez, difícil, na minha opinião, o humano ter já uma tecnologia tão avançada hoje que voasse a 30 mil quilômetros por hora, por exemplo, né? Mas há a possibilidade que sim, eu acho que existem os dois pontos, né? Existem justamente essa questão que é confundido, que eles atribuem, e os fenômenos mais escassos aí, que são como esses que a Marinha Norte-Americana fez, e que alguns acreditam, especialistas, que se tratem de aeronaves de superpotências estrangeiras. Muito bem, Marco, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Foi uma alegria muito grande poder esclarecer, conversar, apresentar um pouco o pessoal também a respeito de tudo isso, né? É sempre um assunto muito interessante. Então, eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente. Um grande abraço, Marco.